Graça e paz, meus irmãos e irmãs queridos e queridas. Sou o pastor Jurandir Moraes e estaremos juntos nessa caminhada de lançar sementes de esperança, com a finalidade de trazer a você motivação, encorajamento e esperança de dias melhores. E faço um convite a você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever e ativar o sininho para ser avisado de novas mensagens. E também compartilhar com amigos e familiares essa mensagem, para que recebam essa semente de esperança. E no final, eu estarei orando por você e sua família. Agora, vamos refletir juntos na mensagem de hoje. A Bíblia declara que Deus não é apenas um espírito em uma pessoa, mas também um ser santo e justo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus revela-se um Deus santo e justo. Ele é integralmente perfeito e absoluto em todos os detalhes. Ele é totalmente santo para tolerar o pecado do ser humano sem arrependimento. Santo demais para suportar uma vida de pecado. Se pudéssemos visualizar a verdadeira imagem de sua justiça grandiosa, isso faria uma grande diferença em nosso modo de viver a vida como indivíduos e como nações. Se pudéssemos, ao menos, compreender o tremendo abismo que separa a pessoa iníqua da justiça perfeita de Deus, isso nos levaria a pensar a respeito do pecado, como sendo culpado pelas nossas dores e derrotas, e procuraríamos não cometê-los. As Escrituras declaram que Ele é a luz na qual não existe nenhuma escuridão, ou seja, consegue ver tudo e é o único ser supremo, sem falha nem imperfeição. E aqui temos de novo um conceito de difícil compreensão para o ser humano imperfeito. Nós, cujos defeitos e fraquezas são evidentes em toda parte, mal podemos imaginar a santidade irresistível de Deus em nosso modo de viver no mundo de pecado. No entanto, precisamos reconhecê-la se quisermos entender e aproveitar as promessas bíblicas. O abismo que separa o ser humano imperfeito do Deus perfeito é enfatizado em todas as Escrituras Sagradas. Podemos vê-lo na divisão do tabernáculo do Velho Testamento e do templo do Novo Testamento, na Terra Santa, na maioria dos lugares sagrados. Ele está salientando na prescrição da oferta que deveria ser trazida caso um pecador se aproximasse dele. Está sublinhado por um sacerdócio especial que serve de mediador entre Deus e as pessoas. Está enfatizado pelas leis relativas à impureza no livro de Levítico. Podemos vê-lo nas muitas festas de Israel, pelo isolamento de Israel na Palestina. Podemos entender que a santidade de Deus regula todos os outros princípios de Deus. As Escrituras declaram que seu trono assenta-se em sua santidade. Porque Deus é santo e o ser humano profano. É que existe uma distância tão grande entre Deus e o pecador impenitente. A Bíblia diz que nossas iniquidades nos separam de Deus. Separam-nos tanto que seu rosto nos é ocultado e Ele não quer nos ouvir quando chamamos. No Salmo 66, o versículo 18, temos uma advertência quando damos suporte ao pecado em nosso coração. O texto diz: se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Ao dar espaço para o pecado em nossa vida, Deus não responde à oração feita. O salmista está consciente disso. E nós também precisamos ter isso em nossa mente. Caso contrário, sofreremos por nossa própria escolha. Porém, na Bíblia temos a esperança de resposta positiva de Deus para aquelas pessoas que são justas. Fazendo uma junção entre o Salmo 34, o versículo 15, e o Salmo 145, os versículos 18 e 19, temos isto registrado para nós. O texto diz assim: os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos, e Ele ouve com atenção todos os pedidos de socorro. Ele se aproxima de todos os que pedem a sua ajuda, que clamam por Ele com um coração sincero. Ele atende aos pedidos daqueles que amam e obedecem às suas leis. Ouve as orações e salva quem pede ajuda. Deus é totalmente puro para considerar o mal com aprovação.
o que sustenta ser ele santo completamente para ter qualquer ligação com o pecado. Antes do pecado se instaurar na espécie humana, Deus e o ser humano desfrutavam de boas relações entre si. Agora essas relações estão rompidas. E toda a comunicação entre Deus e o ser humano é inviável sem a participação de Jesus Cristo. É somente através de Jesus Cristo que o homem pode restabelecer suas relações com Deus. Há muitas pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Porém, isso não é verdade. Jesus Cristo, em João capítulo 14, versículo 6, nos diz a verdade de qual é o caminho para se chegar a Deus. O texto diz deste modo: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Essa palavra de Cristo elimina qualquer opção de atalho, ou seja, somente por meio dele as pessoas podem chegar a Deus. O ser humano é pecador, incapaz de alterar sua posição, incapaz de alcançar o ouvido puro de Deus, a menos que clame com sinceridade por misericórdia por meio de Cristo. O ser humano teria permanecido perdido para sempre se Deus, em sua infinita misericórdia, não tivesse enviado seu Filho à terra para transpor esse abismo. É na santidade de Deus que encontramos a razão para a morte de Cristo. Jesus era o único e totalmente suficiente em bondade, em pureza e forte o bastante para carregar os pecados do mundo inteiro. A santidade de Deus exigia a pena mais rigorosa para o pecado, e seu amor determinou que Jesus Cristo pagasse essa pena e oferecesse a salvação para quem deseja tê-la. Porque o Deus que adoramos é um Deus puro, um Deus sagrado, um Deus justo e virtuoso. E Ele nos enviou seu único Filho para tornar possível o nosso acesso a Ele. Mas, se desprezamos a ajuda que Ele enviou, se deixamos de obedecer às leis por Ele estabelecidas, não podemos clamar por misericórdia, quando o castigo que merecemos recair sobre nós. Precisamos pensar a respeito disso, porque só por meio de Jesus conseguimos chegar a Deus. Vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem nesta hora. E entender que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus santo, um Deus que é justo. E a justiça do Senhor, ela não é porque nós somos merecedores, mas o Senhor nos faz justo para que possamos receber de Ti as promessas contidas na Tua palavra. É o Senhor que nos ama. Nós muitas vezes não conseguimos demonstrar o nosso amor por Ti. Nós reclamamos, murmuramos, questionamos quando as coisas não dão certo e esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós neste mundo. Precisamos nos render ao Senhor, nos posicionarmos debaixo da cruz e pedirmos e clamarmos por misericórdia e pedir que o Senhor nos ensine o caminho ao qual devemos andar, o caminho ao qual nós devemos permanecer. Nós sofremos porque às vezes abrimos a nossa mente, o nosso coração, damos importância para o pecado e esquecemos de nos santificar porque alegra o teu coração. Nesta hora eu peço que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Cristo, cada família, cada irmão, cada irmã, cada lar, meu Pai, que tem buscado a Tua face ou que está vivendo um momento difícil e não sabe para onde recorrer, que a Tua justiça, bondade e misericórdia seja sobre eles. Que o Senhor os abençoe, abra as portas, ó Deus, traz paz nos lares, traz unidade entre família, que haja graça, meu Pai, sobre eles e que eles possam mostrar Cristo para as pessoas, mostrando a bênção do Senhor sobre eles, a paz no lar, as portas abertas, a provisão, que nada venha a faltar a eles, ó Deus. Em nome de Cristo, pela Tua bondade e misericórdia, os abençoe e os guarde, meu Pai, por amor, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Eu peço e já agradeço. Amém e amém.